Boa noite, colegas aí, participantes do curso de Neurociência, de Negociação e Neurociência Cognitiva, Estratégias de Gestão de Conflitos. Essa é a terceira aula, a gravação da aula do dia 11, da sexta-feira passada, do dia 11 de outubro. Vamos lá? Tentar ser mais breve nessa. Vamos lá. Bem, no dia 11 de outubro, sexta-feira passada, nós iniciamos, então, um processo negocial. Então, a ideia foi aprender os conceitos básicos de negociação e o processo negocial com base em princípios norteadores lá, concebidos pela Universidade de Harvard. Então, os tópicos foram esses, né? Primeiro a gente abordou as estratégias de negociação, depois a gente definiu rapidamente aqui os construtos básicos da negociação importantes para poder caminhar no processo, né? E aí a gente tocou num assunto muito interessante que é a empatia, né? A empatia, eu vou botar a minha câmerazinha aqui para vocês me verem. Eu acho que se eu colocar aqui, vocês conseguem me ver. Só que eu vou ficar olhando de lado, né? O problema todo é eu vou botar aqui nesse canto que eu fico olhando mais de perto. Mas, enfim, a empatia é um conceito fundamental na negociação, tá? Sem o exercício da empatia, a gente não consegue manter boas relações conversacionais e como a base do processo negocial é deter conhecimentos e habilidade de conversação, né, com a outra ou as outras partes, é fundamental o exercício da empatia. E a gente vai discutir bastante isso daqui até o final do curso. E depois a gente inicia, então, o fluxo do passo a passo, efetivamente, do processo negocial, onde a parte um é conhecer a outra parte. Bem, retomando, as estratégias de as negociações nos livros de teoria da negociação, eles abordam normalmente estratégia, o centro de tudo, né? Estratégia é o que fazer para se chegar a um horizonte, né? Então, estratégia, da estratégia tem a tática, que você vai estar um pouco abaixo da estratégia, e o ambiente onde se desenrola a negociação, né? Então, a estratégia, a gente considera ela duas grandes estratégias de negociação. Uma, de um lado, integrativa, e a outra, distributiva. Por que fala integrativa? Porque ao invés de reivindicar valor, ela constrói valor, ela agrega valor. Então, ela parte do pressuposto de que os dois negociadores ou mais negociadores, os dois ou mais partes, elas estão dispostas a cooperar no sentido de fazer junto a solução do problema comum, né? Então, a ideia é cada um defendendo o seu interesse, mas de forma cooperativa para ampliar o alcance, né, desses interesses, né, da satisfação desses interesses das duas partes. Não se vê apenas o seu umbigo, olha para si, você para o conjunto da negociação ali. E essa estratégia ela normalmente está vinculada a uma prática que a gente chama ganha-ganha da teoria dos jogos, né? É uma prática onde todos saem ganhando, né? E a gente vai ver como que é isso na prática. O ambiente em que ela se desenrola é um ambiente cooperativo. É um ambiente que todos colaboram, colaborando todos, eles agregam valor, ou seja, estratégia integrativa, e todos saem ganhando. Já no caso distributivo, é quando se reivindica o valor, né? Você entra na distributiva com posições que defendem apenas o seu interesse, você não está preocupado se o outro vai satisfazer ou não o interesse. Muito pelo contrário, muitas vezes você está com interesse em cima de um recurso escasso e você despreza o interesse do outro e vai tentar angariar os seus interesses apenas. Às vezes até porque, conseguindo satisfazer os seus interesses, você impede o outro de satisfazer os interesses da outra parte. Essa estratégia ela está associada, então, à tática, como a gente já viu, competitiva, né? Um ambiente competitivo é uma tática de ganho e perde, ou seja, eu ganho, você perde. Ou vice-versa, né? Se estiver adotando essa abordagem distributiva. Então, esse é o conjunto, né, das estratégias de negociação integrativa, dispositivas, táticas, teoria dos jogos, ganha, 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 perde, e um ambiente cooperativo e competitivo. Isso aqui é para pôr no lugar os conceitos corretamente, porque eu vejo que tem muitos livros aí que às vezes termina criando confusão na cabeça dos leitores. Se eu colocar esses conceitos naquele quadro, panorama geral da negociação que a gente apresentou na primeira aula, ele ficaria assim. A estratégia que a gente busca é integrativa, de agregar valor, uma colaboração no jogo ganha-ganha, ou seja, todos ganham, né? O resultado para mim é importante, mas o relacionamento também é importante, aquilo que a gente discutiu lá na primeira aula, né?
Já a estratégia distributiva, ela é um ambiente competitivo, né? Então, aqui, ela pode ser um ambiente competitivo, um ambiente acomodativo. Então, a estratégia distributiva, né, onde eu reivindico o valor, eu quero ganhar, outra parte perde, eu estou competindo. A estratégia distributiva, né, onde eu estou reivindicando o valor, né, na verdade, eu estou deixando o outro que está reivindicando o valor ganhar. Por exemplo, aquela negociação, se vocês se lembram, de um pai com um filho. O pai permite que o filho reivindique o valor e cede, ele acomoda. Nesse caso, o pai perde para o filho ganhar, né? Perde e ganha. E o perde-perde, que é evasão. Aqui não há qualquer estratégia, porque aqui sequer há uma negociação. Bem, exemplos para ficar mais claro para vocês, uma estratégia distributiva onde se reivindica valor, é uma estratégia na teoria de jogo que a gente chama de soma zero, que é o quê? Eu ganho, você perde. Então aqui tem vários corredores disputando um troféu. Quem ganha o troféu do ouro, os demais perdem. Quem ganha o prato, os demais perdem sucessivamente. Ou seja, um precisa, um precisa perder para o outro poder ganhar. Na integrativa, não. Na integrativa é quando você agrega valor. Então a soma das fases é maior do que a soma aritmética, né? O produto das fases é maior do que a soma aritmética delas. Ou seja, se você tem um violonista tocando, se você tem um violoncelista tocando sozinho, se você tem um pianista tocando sozinho, é muito inferior a esses três juntos, né? Compondo e construindo uma música muito mais rica, com muito mais valor agregado, que a gente diz. Bem, agora a gente vai ver os conceitos de forma bem breve, né? São quatro conceitos da negociação. O primeiro deles é muito discutido na negociação, que é BATNA, né? Em português eles traduzem para Mahana, mas eu prefiro deixar o nome original aí, BATNA, que ela dá de Harvard, né? Do Programa de Negociação de Harvard, que é o Best Alternative to a Negotiated Agreement. O que significa isso? Melhor alternativa é um acordo negociado. Ou seja, se eu não negociar um acordo, qual a melhor alternativa que eu tenho se minha negociação não estiver dando resultado aqui? Seria o plano B. Né? Eu estou tentando o plano A, mas se o plano A não avança, eu opto pelo plano B. É o ponto onde você abandona a negociação porque ela não está avançando e vai em busca de uma alternativa que seja mais interessante, do seu plano B. O preço reserva já é um limite mínimo que você define. É tudo que eu posso colocar à disposição para negociar dos meus recursos, né? Então, o preço reserva é bem interessante. A gente vai entender isso melhor no exemplo que eu vou dar a seguir. O preço-alvo é o que eu desejo na negociação. É a minha meta. Assim como o preço-alvo da outra parte é a meta deles. E a gente vai negociar entre os nossos alvos. E a ZOPA é a zona onde a gente pode encontrar a solução. Então, por exemplo, se eu desejo vender a minha casa por 100 e ele deseja pagar por minha casa 50, a nossa ZOPA vai ser entre 50 e 100. Algum acordo vai acontecer entre 50 e 100. Eu vou tentar puxar mais próximo para 100, ele vai tentar puxar o preço mais próximo para 50, o comprador. Eu quero ganhar mais, ele quer pagar menos. Essa é a lógica da negociação. Como é que fica isso no exemplo, né? Então, o vendedor, por exemplo, tem um preço alto, o preço que é mais elevado. Então, aqui, por exemplo, seria R$ 1.000. Aqui seria, por exemplo, ele quer pagar 800. Esse aqui quer 1.000, esse quer pagar 800. O comprador quer pagar menos, o vendedor quer ganhar mais. Essa é a lógica, da negociação, usando aqui um exemplo da negociação de consumo, né? O preço reserva é o preço máximo que esse comprador está disposto a pagar. É o máximo que ele pode pagar. E o vendedor é o máximo que ele pode abrir mão, né? Então, por exemplo, 1.000, o preço reserva dele podia ser, sei lá, 900. Ah, eu estou vendendo por 1.000 e não aceito menos de 900. Esse é o preço reserva. E o BAT, né, é o plano D. Esse vendedor encontrou um outro comprador que está disposto a pagar tanto, né? E aí ele diz, bem, se esse comprador aqui não pagar tanto quanto o outro que já me ofereceu, eu vendo para o outro. E no caso do comprador, abate é o ponto que ele abandona a negociação. Então, esse comprador quer comprar um produto desse vendedor, mas ele já viu em outra loja, com outro vendedor, que esse produto tem um valor X que ele pode pagar. Então, se ele não conseguir o alvo, se ele não conseguir, né, negociar em um valor razoável para pegar o produto desse vendedor, ele vai em busca do outro vendedor, né? Então, essa é a lógica. Tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui, só um pouquinho. Então, como eu vinha dizendo, deixa eu ver se eu consigo colocar minha imagem aqui de novo para vocês me verem, né? Aqui, nossa, ela não fica.
pequena, só um pouquinho, gente. Tentando, quebrando a cabeça com isso aqui, às vezes a gente esquece, né? E eu costumo botar bem pequenininho aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Vou diminuir mais um pouquinho, que eu acho que tá bom, né? Ai, ai, que coisa! Como é que eu boto esse pequenininho? Eu não consigo. Deixa eu fazer uma jogada aqui só um pouquinho, gente. Interromper um pouquinho. Vou compartilhar novamente, que aí ele fica pequenininho ali, quer ver? Ele vai aparecer lá. Pronto. Então vejam, eu aprimorei isso tudo só para pegar esse apontador aqui para vocês ficarem vendo melhor. Então, revisando, vamos pegar um exemplo real, né? Fica mais fácil. Então veja, imagina que você tem Pedro, é um servidor público e quer alugar um apartamento no centro. Ele deseja pagar R$ 900, porém não tem condições de pagar 1.300. Então veja só. O alvo dele é 900, é o que ele quer pagar de aluguel. 1.300 é o máximo que ele tem disponível no mês que pode despender com aluguel. Beleza até aí? Jóia. João é o dono de um apartamento no centro e deseja alugar por 1.400. Ou seja, o Pedro quer alugar no centro e tem esse cara aqui que tem um apartamento no centro, João, por 1.400. Mas na pior das hipóteses ele aceitaria 1.000. Então aqui ele definiu, o alvo dele é 1.400 e ele não aceitaria menos de 1.000. Ou seja, esse aqui é o preço reserva dele. Esse aqui é o preço reserva do Pedro, que quer pagar 1.300. Esse aqui é o preço reserva do João, que não quer receber menos de 1.000 pelo apartamento, o proprietário. E outra informação, um artista local está disposto a pagar ao João 1.150. Então o João já tem um plano B dele aqui, ó, 1.150. Lembra do plano B? Batna, né? Melhor alternativa no caso de não fechar o acordo. João é o proprietário, sente-se seguro para alugar para um artista, né? Pelo risco de inadimplência e sublocação, né? Já para o servidor público, é de cargo estável, ele sabe que ele não vai ter problema de inadimplência. Então vamos lá. Qual o alvo e a Bátmã de Pedro, João e Azopa da negociação? Como é que nós temos aqui? João é o que quer alugar, Pedro é o proprietário. Não é isso? Deixa eu ver. Não, João é o proprietário, perdão. O João é o proprietário do apartamento vermelho e o azul é Pedro, que é o inquilino, é o estudante que quer alugar no centro. Vamos lá. O Pedro quer pagar 900. Ele está procurando um aluguel no centro, pagar 900 e ele não pode pagar mais 1.300. Então, 1.300 é o preço reserva dele. A Bátna do Pedro é o mesmo preço reserva. Por quê? Porque ele não conversou com nenhum outro proprietário. No momento em que ele tivesse conversado com outro proprietário, tivesse outra oferta, essa oferta seria a Bátna. Não? Digamos que ele já tivesse conversado com outro proprietário que tivesse um apartamento no centro, que fosse 1.200. 1.200 seria a Bátna dele. E o preço reserva continuaria 1.300, que é o máximo que ele está disposto, que ele tem condições de tirar do orçamento para pagar com aluguel no mês. Vamos ver agora o João. O João é o proprietário, ele quer 1.400, esse é o alvo dele. Né? Então, o alvo do Pedro é 900, o João 1.400. O preço reserva do João é o mínimo que ele está disposto a aceitar para entregar o apartamento, para alugar o apartamento dele. Só que ele tem uma Bátna, que é 1.150. Só que essa Bátna dele aqui é uma Bátna que é insegura, lembra? O risco de inadimplência do artista, né? O artista é... Então, a zona de possíveis acordos, que é a ZOPA, que a gente zona de possíveis acordos, onde o resultado da negociação entre João e Pedro vai ficar entre esse 1.000 e esse 1.300, né? Nessa região aqui. Por quê? Porque 1.000 disposto que ele estava vendendo e 1.300 é o máximo que ele pode desembolsar por mês, o que o Pedro pode desembolsar por mês. Então, esses dois. Caso o 1.150 aqui fosse uma resposta, fosse uma proposta, um plano B, né? Segura, por exemplo, de um outro servidor público que já propôs 1.150, o ponto final aqui seria a própria BATNA. Tá? Normalmente, a zona de possíveis acordos das OPA é entre BATNAs. Ela só não vai ser entre BATNA quando existe alguma condição que fragilize a BATNA. Então, nesse caso aqui, fragiliza a BATNA, fica aqui. Se fosse um servidor público aqui também, 1.150, não ia ter risco de inadimplência, ele poderia, as OPA seria entre 1.300 e 1.150. Beleza? Vamos adiante. Explorando agora, nós vamos explorar essa região aqui. Como que acontece o ajuste aqui para se chegar a algum ponto, né? O Pedro vai tentar puxar para cá e o João, que é o proprietário, vai tentar puxar para lá, para o seu alvo. Cada um puxando para o lado do seu alvo. Como que acontece isso? Bem, para garantir o sucesso, as partes vão ter que buscar coisas importantes.
desse negócio. Como, por exemplo, conhecer bem o negócio. Conhecer bem significa o quê? Conhecer o valor de mercado, conhecer quanto é que está a média, né, quanto é que está o preço, né, do metro quadrado naquela região, né? Conhecer as ofertas que existem de serviços públicos, transporte, mercado, tudo que está disposto para facilitar a vida naquela região. Enfim, né? Tudo que tiver envolto do processo negocial em si, que nesse caso é a locação. Então, qual o valor do bairro? O bairro é um lugar bom? Qual a segurança pública do bairro? Tem transportes próximos, tudo isso. Quanto mais você conhecer, mais você vai ter argumentos para poder propor as suas posições na mesa de negociação. Conhecendo bem, você consegue influenciar o outro, né? Então, por exemplo, se, vamos pegar aqui, né? Se o Pedro, que é um cara que quer alugar, ele sabe das informações, ele conhece bastante a situação daquele imóvel que o João está dando, ele vai influenciar o João. Ó, João, eu sei que você está pedindo aí 1.400, mas veja que eu vou ter que me deslocar, muito possivelmente vou ter que ir para o trabalho de Uber, porque não está perto do metrô, não está perto do ponto de ônibus. Então, por essa dificuldade, eu vou ter um gasto maior. Vão ser argumentos que ele vai poder usar para poder convencer o outro a reduzir o preço e possivelmente provocando concessões. O que é importante nesse processo de ajuste, de você tentar convencer o outro tentar te convencer e ficar essa dança, né, de negocial? É a empatia, é a forma com que você se dirige ao outro, a forma com que você trata o outro. Nessa zopa tem mais um risco grande, né? Mais um risco, mais um dilema que você vai ter que enfrentar, que é o quê? O dilema da sinceridade e o dilema da confiança. O dilema da sinceridade é o seguinte: quão sincero eu posso ser com a outra parte sem que haja um risco dele usar as minhas informações contra mim mais tarde. Isso acontece em vários conflitos que a gente tem com pessoas queridas, né? Conflitos no dia a dia, né? Quando você fala alguma coisa, quando você se expõe demais e o outro usa isso que você colocou, como, por exemplo, uma fragilidade sua, você vai dizer, colega que te chamou de, pô, você é um cara muito egoísta, e aí você chega num dia querendo fazer as pazes com ele, pô, aquele dia você me chamou de egoísta, eu fiquei chateado. Mas você sabe que você tem um pouco de razão. Alguns amigos meus às vezes falam que eu sou muito egoísta e às vezes eu esqueço de olhar o ponto de vista do outro e tudo. E aí você está se expondo para ele, dizendo o que, é que seus amigos já falaram. E aí ele pode, amanhã, mais tarde, vai ter uma discussão contigo, vai criar uma animosidade e vai usar. Você mesmo falou que seus amigos acham você egoísta, né? Então ele vai usar isso contra você. Então veja, a sinceridade é até que ponto eu posso colocar. Por exemplo, o Pedro, que é o dono do apartamento, né? O João, eu acho que é o dono do apartamento, ele pode chegar e dizer o seguinte: olha, o artista, teve um artista que me ofereceu 1.150. Quando ele coloca isso na mesa, ele está sendo super sincero. Só que o outro pode usar isso, né? Pode usar e vai dizer, sim, mas você vai alugar para um artista tem risco de inadimplência, eu sou servidor público, o João vai usar isso. Então você tem que estar contrabalançando até que ponto eu posso expor a minha bate, expor a minha situação, né? Enfim. Por outro lado, o dilema da confiança é até que ponto eu posso confiar no outro para falar o que eu quero falar. Esse é um drama. Até que ponto eu, né, a sinceridade, até que ponto eu vou colocar uma informação e o outro não vai usar contra mim. A confiança, até que ponto eu vou confiar no que o outro está dizendo. Então, até que ponto eu, João, por exemplo, inquilino, vou confiar, João não, Pedro, né, que é o inquilino, vou confiar no que o João está dizendo, né? Do que o João está colocando aí, de que o apartamento dele é bom, está conservado, que o condomínio funciona direitinho. Até que ponto eu vou confiar nisso, né? Enfim, esse jogo, gente, esse dilema, a gente vai ter que administrar o tempo inteiro. Todo negociador convive com esses dois dilemas e ele tem que encontrar o meio do caminho. Dica: negociadores profissionais, eles tendem a ter muito mais confiança e serem muito mais sinceros do que amadores. Vamos adiante? E aqui, mais uma vez, a importância da empatia. Porque se você constrói a empatia, você fica mais à vontade para ser sincero e confiar, não é mesmo? Aliás, a gente está falando em empatia, mas o que é isso, né? A gente tem uma abordagem científica da empatia que é a partir do estudo da teoria da mente, na psicologia, né? O que é que essa teoria da mente fala? A capacidade de compreender e interpretar nossos próprios comportamentos e dos outros como uma expressão de estados mentais, como sentimentos, pensamentos, fantasias, crenças e desejos.
Então, a empatia nada mais é do que eu compreender e interpretar o sentimento do outro, o estado que ele está, né? O que é que ele pode estar pensando nessa hora do que eu falei? Quais as fantasias que ele tem, né? Quais as crenças e os desejos que ele tem? Quer dizer, eu inferir essas coisas no outro. A empatia é a capacidade que eu tenho de inferir de forma mais acertada os sentimentos, os pensamentos no outro. Só que essa inferência, ela pode ser implícita, que é uma coisa mais automática, ou explícita, que é controlada. Lembrem das aulas anteriores sobre rede executiva, que é responsável pelas respostas controladas, deliberadas, e a redes automáticas, que é responsável, a rede de modo padrão, que é responsável mais pelas respostas automáticas. As respostas implícitas são com base na rede de modo padrão, lembrem, em aprendizados, né, lições pré-compiladas na memória de longo prazo. Então, o que significa? Significa que você reage automaticamente, empaticamente. Por exemplo, se você está com um amigo teu que perdeu um ente querido e te convidou para ir ao velório, você vai no velório, o teu amigo chora, você olha para o seu amigo chorando, você tende a chorar naturalmente. Isso é um processo automático, incontrolável. Você fica triste e tem tendências a chorar porque ele é um grande amigo seu e você sente a mesma dor que ele. Muitos autores chamam isso de ressonância emocional. É um processo altamente automático, é implícito. A teoria da mente na psicologia estuda os processos explícitos, os controlados, ou seja, qual a avaliação cognitiva que eu tenho da dor do outro. É você olhar, por exemplo, para uma pessoa, você passou de carro, né? Ah, um outro exemplo, você passa de carro e vê uma pessoa estirada no chão agonizando. Você não controla a dor que você sente também, você tende a ficar aflito. Isso é automático também. Agora vamos ver o cognitivo. Você é convidado por um colega de trabalho que perdeu o sogro. E porque ele é muito gente boa e tudo, te convida e você vai lá no enterro para fazer presença lá. Mas você não tem nenhuma conexão forte com ele como um amigo. Mas você compreende, cognitivamente, quando ele está chorando, você não vai chorar, você não tem essa conexão com ele, mas você compreende por que que ele está chorando. É uma compreensão, é uma análise, é um processo controlado, né? É a rede executiva que diz, poxa, ele está chorando porque ele gostava muito desse sogro. Quer dizer, você interpreta, então você compreende que ele pode estar triste no dia seguinte lá no trabalho. Essa compreensão é cognitiva, é um processo controlado. A teoria da mente estuda isso. Essa é uma abordagem. Uma outra definição que aí você vai pegar no dicionário, né? Essa definição do dicionário, ele coloca empatia vem do grego paixão. Então, tem uma faculdade inata que os seres humanos têm de criar harmonia e relações harmoniosas por meio da capacidade psicológica de compreender emocionalmente o outro. Tem um pouco da abordagem científica, né? Mas é uma coisa mais genérica. Vocês percebem, é um processo de comunicação silenciosa, onde você está se comunicando silenciosamente com o outro, percebendo no outro a emoção, o estado emotivo que ele se encontra. Por que que é tão importante? Eu trouxe o exemplo na aula e vou trazer para vocês aqui na videoaula, o exemplo da Dinamarca, por exemplo. Dinamarca é considerado um país que semeia o ideal da igualdade. Eles têm uma lei lá, na verdade, é uma lei social, é como se fosse uma espécie de e um nome que se diz para isso é mito, né, social, em que eles cultivam, que é a lei de Jante, Jante com J, J-A-N-T. Vocês podem pesquisar depois aí no Google. Essa lei prega que nenhum dinamarquês é melhor que o outro. E tudo que eles fazem, todas as tradições e os costumes na Dinamarca, e isso é de várias décadas, séculos, né? É para um dinamarquês não se exaltar perante o outro. Então, por exemplo, a princesa dinamarquesa, ela leva o filho na escola do mesmo jeito que qualquer outra pessoa leva seu filho na escola. Ela não pede ao motorista para levá-lo. Outra coisa, o filho dela vai estar na mesma escola que o filho de qualquer outra pessoa. Então, se tiver, por exemplo, um pedreiro, qualquer profissão, né, lá tem essas diferenças que a gente tem aqui. Mas, olhando nessa lógica, qualquer pessoa da sociedade vai estudar na mesma escola que estuda os filhos reais lá, da família real. Isso é igualdade mesmo. E eles pregam isso absurdamente na sociedade. É bem interessante. Conheci, convivi, inclusive, com dinamarquês, é uma coisa que chama muita atenção, né? Lá se respeita o diferente. Então, por exemplo, eu sou igual a você, mas sei que você tem crenças que podem ser diferentes da minha. Por exemplo, na Dinamarca, você pode ter um católico conversando com um cristão, você pode ter um judeu conversando com um cristão dinamarqueses, né? Eles vão conversar entre si, eles vão interagir entre si,
e vão respeitar mutuamente as suas diferenças em termos de crenças, por exemplo, de valores, de crenças. Ou seja, eu respeito a tua individualidade, as suas crenças, rituais, fidelidades, sentimentos, e você respeita a minha. Essa convivência harmônica faz com que a Dinamarca seja, há várias décadas, avaliada aí pela ONU, a nação, né, uma das nações, a nação do mundo onde você tem o maior estado de felicidade, state of happiness, que eles medem através de umas escalas aí. Isso é interessante porque se mantém lá. E muitos atribuem isso, né, e a causa isso, essa lei de Hunter que faz com que eles convivam dessa forma de permear a igualdade, né? E nessa igualdade eles escutam ativamente e a gente, como negociador, a gente tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Se a gente consegue criar uma conexão empática com o outro, com empatia é o quê? É ser igual, nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior. É ser igual ao outro. O outro é ser humano como você, desfrutando dos mesmos valores, dos mesmos direitos e deveres que você. Então, se você olhar o outro como igual, sem colocar um pedestal assim, enfim, você vai tender a apreciar ele, porque você percebe que ele não é igual a você. Se aprecia, ele vai te apreciar, e aí ambos vão tender a concordar com o ponto de vista do outro. Tá? Aqui eu recomendo para vocês uma leitura do Henrik Fexeus, é um sueco que fez um livro interessantíssimo sobre ler mentes, eu acho que é Como Ler Mentes, uma coisa assim. Pesquise no Google que vocês vão entender. Aí essa lógica aqui vai se explicar muito. Se você viver com a empatia dessa forma, não olhando ninguém de baixo para cima e de cima para baixo, você vai ser muito mais feliz e você, como negociador, fazendo isso, você vai conquistar muito melhores acordos. Acreditem, porque é uma prática que eu venho aplicando há mais de 3 décadas aí, conseguindo as coisas que eu quero. Abordagem Vamos para frente, perdão, voltei. Vamos analisar alguns casos agora para você entender mais ou menos o que é essa coisa de reagir empaticamente ao outro quando o outro está no estado de humor, por exemplo, diferente. Então, imagine que você pediu a um colega que eu ajudasse com um problema em seu computador. Aí ele vem e responde: Você não percebe que estou muito ocupado agora? Peça a outra pessoa. Bem, existem mil formas de você reagir a esse estímulo verbal do colega. Você pode dizer: Poxa, não precisava ser grosso comigo. É uma resposta. Você pode dizer: Tá bom. Você pode simplesmente responder em silêncio e virar as costas e ir embora. Nenhuma dessas posições é a mais acertada do ponto de vista de gestão de conflitos. O melhor é você reagir empaticamente. Como é que você reage a esse estímulo empaticamente? Primeira coisa é você olhar no que para a pessoa que está conversando com você, escutar ativamente o que ela colocou. Você não percebe que estou ocupado agora? Peça a outra pessoa. E o estado de humor que ela está, nesse caso, ela está se sentindo o quê? Certamente sobrecarregada. Sentindo esse sobrecarrego, qual a posição empática que você adota vendo que um colega seu está sobrecarregado? Oferecer ajuda, compartilhar. Então, o que é que você reage primeiro? Pô, colega, você está muito sobrecarregado? Porque você viu que ele está aflito. Você está muito sobrecarregado? O que está acontecendo? E aí você deu a oportunidade para ele jogar essa energia para fora. Jogando essa energia para fora, você diz, olha, e que tal se você... Aí você parte para a negociação. E se você me ajudasse aqui no computador, depois eu te ajudo aí, a gente divide um pouquinho, eu tento te ajudar para diminuir sua sobrecarga. Essa é uma forma. Vamos ver um outro aqui. Você tenta emplacar uma ideia de inovação que acredita ser ideal para motivar os colegas na sua unidade. Daí um colega vira para você e diz: Aqui vamos nós novamente com suas ideias extravagantes. Toda vez é a mesma coisa, você acha que pode mudar ou mutar. Veja, mesma solução, estratégia, olhar para o sentimento. O que é que ele está sentindo? Opa, frustração por uma coisa que tomou o tempo dele, deu trabalho e não funcionou no ano passado. Então, imagina que eu sou o gerente de qualidade tentando implantar novos processos na unidade dele ali. Ele demonstrou frustração. Então, eu sabendo que ele está frustrado, eu tenho que dar vazão para esse sentimento dele para ele jogar mais para fora. Então, o que é mais interessante? Pô, receio que você tenha razão. No ano passado, a gente. Primeira coisa, né? Receio que você tenha razão. No ano passado, a gente não chegou a bons resultados, né? E a gente podia discutir conjuntamente o que que você acha que a gente pode fazer diferente nesse ano? Ou então, o que que você acha que não deu errado? Vamos revisar o que não deu errado? Você poderia me dizer, por exemplo, algumas coisas que não deram errado? Aí você deu a palavra, devolveu a palavra para ele, ele vai colocar. Ah, porque a gente fez isso, aconteceu aquilo, ele vai jogar a energia para fora. E você deixa ele jogando a energia para fora, o ombro, normalmente, quando a pessoa está
mais irritada com uma coisa, fica mais alto, depois ele vai baixando. Se você desenvolver bem a tua sensibilidade visual, você vai começar a perceber isso. Quando ele baixou aqui, um ficou mais tranquilo, você aí entra com a negociação. E se nós fizéssemos diferentes? Vamos fazer o seguinte, vamos reunir todos aqui na unidade e vamos dar ideia do que é que pode ser feito e que esteja ao alcance para que a gente tenha um resultado melhor sucedido esse ano. Que tal? Vocês concordam? É assim que se vai. Mas aí, essa negociação, o processo de negociação só começa depois da primeira resposta, que tem que ser uma resposta condizente com o estado de humor da outra parte. Uma terceira, mais difícil agora, um filho adolescente pede ao pai que o busque após as festas de formatura de uma amiga às 5 horas da madrugada. O pai não quer que o filho, com 14 anos, volte, 14, 13, sei lá, às 5 horas da madrugada. Ele quer que o filho volte mais cedo. O pai pergunta, por que tão tarde? E o filho responde, lá vem você de novo querendo me regular. Então, primeira coisa, como é que você reage empaticamente a esse estímulo? O pai. O pai tem que olhar para o filho e dizer assim, pô, o filho está se sentindo regulado, se sentindo sem autonomia, está se sentindo sem autonomia, está se sentindo muito independente. O que é que ele faz? Ele dá uma resposta empática. Então, tem várias abordagens. Primeira, empatia e igualdade, né? Lembrando e partindo. O que é igualdade? É se sentir também como ele, você demonstrar que também você se sente como ele. O que você diz? Ô filho, me lembrei agora, meu pai costumava falar isso para mim e eu me sentia exatamente dessa forma, extremamente regulado por ele. Quando você faz isso, você se coloca do lado disso. Pô, filho, quer saber? Você tem razão. Meu pai também fazia o mesmo e eu ficava indignado com essa regulação que ele dava para mim, né? E aí você fez isso, você se colocou no lugar dele. E aí você faz uma pergunta genuína. Ele já sentiu, pô, meu pai é legal, né? E ele já sentiu, mas filho, veja, eu me preocupo. Aí você coloca a preocupação. Eu me preocupo com o horário, né? Esse horário é um horário perigoso, as pessoas saem da festa esse horário, tem risco de acidente, tem muita gente alcoolizada no trânsito, enfim. Será que a gente não poderia combinar em umas 2 horas? Né? E aí a gente combina as 2 horas. O que é que você acha se a gente, por exemplo, combina as 2 horas para você não ficar ruim com o seu grupo, né? Você convida eles para jogar sinuca aqui amanhã de manhã. Que tal? Ou amanhã à tarde, no final do dia. E aí eu faço até, quem sabe, uns salgadinhos para vocês, a gente pede uma pizza. Você vai. O processo negocial tem que vir depois. Primeiro você tem que fazer a abordagem da empatia, que é o quê? O pai, nesse caso, se colocou no lugar dele. Pô, filho, quer saber? Eu também me senti assim, regulado pelo meu pai. Quando você faz isso, ele já se sentiu ali. E aí fica fácil de você partir para o processo negocial. Não é fácil, mas vocês têm que tentar agora para ver se funciona. E eu garanto a vocês que se vocês reagirem sempre reconhecendo o outro estado de humor e tentando dar para ele a palavra para ele extravasar esse estado de humor e dar fazer uma pergunta que abra caminho para ele poder se expressar nesse tema que gerou esse estado de humor dele, vocês vão ser bem-sucedidos. Bem, o processo de negociação por princípio de Harvard são esses 4 princípios aqui. Jamais desvie o foco do problema para a pessoa, negocie não focar em posição, mas orientar interesses, selecione critérios objetivos que a alternativa de solução deve atender, levante alternativas de solução, opções de satisfação de interesses mútuos. O que Harvard faz em linhas gerais é o seguinte, ó. Primeiro a gente precisa saber os nossos interesses e os deles. O que é que a gente quer, que a gente vai defender numa conversa, e o que é que o interesse do outro que ele vai defender numa conversa. Eu e minha mulher, por exemplo, vai ter férias. O que é que eu quero das férias? O que é que ela quer? Eu quero ir para a praia. Ela quer ir para a montanha. E aí você vai colocando as coisas na mesa. Primeira coisa. Depois, critérios. Né? Quais os critérios que eu vou usar para sustentar meu argumento? Eu quero ir para a praia. Pô, quais os critérios? O, o período do ano, por exemplo, a estação do ano. Ah, pô, a gente tá, em fevereiro é melhor ir para a praia do que para a serra. Ou não. Né? De repente, em fevereiro é muito quente na minha cidade. Eu quero ir para a montanha para pegar um clima mais ameno. Então, esses critérios vão ajudar a defender os interesses. Depois de avaliar os interesses, gerar critérios para que a minha solução atenda, né, para selecionar critérios que ajudem, né, a escolher a alternativa, ou seja, a alternativa tem que atender esses critérios, tempo quente, temperatura. A alternativa tem que atender. Qual alternativa que atende temperatura? A alternativa é de ir para a montanha. Aí você seleciona as alternativas, todas as opções possíveis. A gente pode ir
para a montanha, a gente pode ir para a praia, a gente pode ir para uma outra praia que não seja tão quente, que não tenha um clima tão quente como tu és. A gente pode ir para uma montanha que não seja muito longe da praia e a gente possa usufruir dos dois durante as férias. Enfim, aí você cria várias alternativas de acordo e pega esses critérios e vê quais alternativas atendem aqueles critérios que vocês pactuaram os dois juntos, né? E aí, sim que as duas partes. E assim que funciona o processo negocial. Isso aqui a gente vai discutir mais à medida que a gente for caminhando no processo. E aí tem um vídeo aqui que vai ajudar vocês a compreender melhor. A gente vai passar esse vídeo na aula do dia 18. Vamos lá, o fluxo do processo negocial. A primeira parte é conhecer a outra parte, que é essa aqui. Então, hoje a gente vai conhecer a outra parte por meio de pesquisas, né? Como é que a gente conhece as outras partes envolvidas? Por meio de pesquisas em redes sociais, em mídias sociais, né? Em sites, né? Em contatos pessoais da outra parte que você conheça, pessoas comuns do hall de conhecimento de vocês, né? E daí se saem com dois artefatos, né? Que é a matriz de stakeholders e o dossiê de stakeholders. Vamos ver o que é isso, né? É, por que conhecer outra parte é importante, né? É empatia. A gente precisa construir uma conexão empática. E eu vou construir uma conexão empática a partir do momento que eu compreendo o outro melhor. Aí eu vou saber como me afinar o estado de humor dele, como, né, saber exatamente o que é que ele pensa para afinar o meu discurso, mais ou menos, as crenças e valores dele, para não conflitar com tribos que ele faça parte. Enfim, é estar apto a construir uma relação empática com outra parte, sabendo inferir melhor sobre desejos, crenças, falsas crenças, acesso ao conhecimento e respeito ao conflito, emoções aparentes que o outro possa aparentar na mesa de negociação e conhecer melhor momentos de sarcasmos também. Então vamos lá, vamos conhecer esses artefatos agora e eu desafio você a preencher esses artefatos primeiro com os seus próprios dados e então com os dados da outra parte. Aí você vai prospectar, você vai estimar o que é que e quais são os dados das outras partes com base nas pesquisas, todas em sites, mídias sociais, e aquilo que você tem que fazer. Veja que o processo de preparação, esse processo de conhecer outra parte, é o primeiro processo da negociação antes do planejamento. Esse processo é lento. Invista tempo nele. Vamos conhecer os artefatos. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Os artefatos. Vamos aqui. Um pouquinho, já vou abrir aí. A primeira matriz é essa aqui. Deixa eu pegar um modelo. Acho que já vai abrir aí. Então, abriu aqui. Vamos lá. Então, a primeira matriz, né, é essa aqui. Ó. Acho que vocês conseguem ver. Deixa eu aumentar agora. Então, essa matriz é para você saber o nível de engajamento, matriz de envolvimento e engajamento, principalmente, do envolvimento mais engajado é o que a gente busca, das partes interessadas no negócio, no conflito que você quer resolver ali. Resolução de um problema, se quiser, se o acerto de um projeto na sua equipe de trabalho, se for, por exemplo, negociações de grande porte, assim, né? Se for para a partilha de bens entre você está fazendo inventário na família, você quer fazer uma partilha de bens, então você vai fazer essa planilha aqui e os atores vão ser os herdeiros, por exemplo. E aí você precisa caracterizar eles, né? Caracteriza quais os recursos que esses herdeiros têm para alocar num projeto. Aqui é uma visão mais ou menos voltada para o projeto, né? Quais os recursos que ele tem, né? Então, por exemplo, dos herdeiros tem um que é advogado. Opa, esse advogado pode ajudar nas questões legais. Tem outro que é engenheiro. Pô, o engenheiro pode fazer os cálculos das contas aí de quanto vale cada patrimônio, etc. Tem outro que é economista. Opa, o economista pode cuidar aí são os recursos que ele tem a colocar, né? Então, ele pode cuidar dos investimentos, dos recursos financeiros que estão na partilha de bens. Os interesses, o que cada um quer, né? Então, por exemplo, um dos irmãos quer lá comprar uma casa, um outro irmão quer aquele apartamento que está em tal lugar, que já está no patrimônio da família. Enfim, o outro quer o carro do pai, que o pai deixou, a frota de carro, enfim. Os elementos de força e potencial de cada um, os limites e debilidades. Aqui são as forças e as fraquezas, né, de cada um, as dificuldades que cada um tem. Por exemplo, um mora muito longe, é difícil para fazer as reuniões de negociação, enfim. E aqui o engajamento, né, que é o mais importante.
Então, desses cinco irmãos aqui, vamos supor, nesse processo que a gente está especulando aqui, qual a posição deles? Quem é que está mais engajado? Tem sempre aquele que assume uma posição de monitoramento, né, de liderança nesse processo de inventariança dos bens, né? Tem outros que estão não, ó, o que você decidirei para mim tá bom, né? Então isso está neutro, por exemplo. Então você vai julgando aqui a posição de cada um deles. Então, se por exemplo, posição atual é A, então vamos supor que o ator um seja aqui. Ah, e a gente deseja que ele aqui também. Então ele está aqui e a gente deseja que ele esteja engajado, é o líder lá que está liderando. O outro está neutro, não quer se envolver com a discussão, então ele está aqui. Mas você quer que pelo menos ele fique favorável às discussões, né? O outro lá nem está inconsistente, o outro você nem consegue contato porque está morando na Europa, vocês nem conseguem e você quer que ele esteja pelo menos neutro, né? Neutro ou favorável, né? O desejado seria o favorável, que é o favorável. E assim sucessivamente. Ou seja, gente, vocês vão jogando aqui, analisando a situação de cada participante, de cada parte, né? E vocês vão jogando aqui a posição atual deles e onde vocês desejam que ele tenha pelos recursos de poder que ele tem aqui, os elementos de força que ele pode alocar. Por exemplo, é importante que o economista esteja envolvido. Então, se vai botar o economista, tem que estar engajado. Vou botar aqui D se o 3 ali for economista. Botar um D ali, por quê? Porque o economista precisa cuidar das finanças financeiras, dos bens financeiros, para que a gente não tenha depreciação no período de 2 anos aí de inventário. E assim sucessivamente. Tudo bem? Beleza? Vamos fechar esse aqui e vamos ver um exemplo preenchido, né? Que fica mais fácil de vocês compreenderem. Então, aqui está um exemplo preenchido. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 autores, não vou revelar. Aqui são autores governamentais que estavam lutando, autores de carreira, né? Então, entidade de classe, está aqui, que defende os interesses de uma determinada carreira do setor público. Aqui o Poder Executivo, dois membros do Poder Executivo, né? Certamente de um ministério que é responsável por essa carreira e o outro que é do ministério que cuida das finanças do governo. Então, foi uma negociação de remuneração, por exemplo. Então, não, nesse caso aqui foi de reestruturação, né? Modernização e reestruturação de uma carreira. Então, está aqui, de uma carreira típica de Estado, foi feito, então, os recursos aqui, né? Então, por exemplo, executar operações padrão, os membros da carreira podiam fazer isso, eles têm um conhecimento de expert, eles podem fazer articulação política, né? Que os outros membros aqui, articulação política, mesma coisa, enfim. A entidade de classe pode criar o melhor discurso para subsidiar o governo na justificativa, então a entidade de classe pode ajudar o ministério dessa carreira aqui a levar o melhor discurso para poder negociar com as finanças o reajuste da sua carreira, da carreira dos seus servidores, enfim. Os interesses, o que cada um quer, né? Aqui os elementos de força, e aqui o que é o que mais interessa para a gente, e aqui as dificuldades, né? E aqui o que interessa para a gente, né? Vocês vão ver depois isso com calma, tá, gente? Aí vocês analisam. Mas aqui o que interessa para a gente, ó. Então, aqui eles colocaram que esses membros da carreira aqui, o ator um ele está favorável, mas é importante que eles estejam engajados, os dois tipos de carreiristas aí, né? É que nessa carreira tem 2 níveis, então os 2 níveis é preciso, né? Um nível de auditor, o outro nível de analista, por exemplo. Então é preciso que estejam ambos engajados. E aqui a entidade de classe, ela já estava engajada, porque a entidade de classe negocia esse tipo de coisa pelas carreiras, né? E aqui o governo, né? Por exemplo, o ministério que é chefe dos servidores dessas carreiras, né? Que é o ministério onde esses servidores trabalham, eles estão aqui, né? Resistentes, mas eles precisam estar favoráveis, afinal são seus servidores. E o governo, por exemplo, esse ministro do governo está inconsciente aqui, a gente precisa chamar ele para ser favorável, que é a área econômica lá, que não sabe que a gente já está negociando aí a reestruturação das carreiras. Aqui podia ter também o parlamento, né? O Congresso Nacional, para ter um monte de coisa. Que teve, na verdade. É só resumir aqui para ficar mais simples para vocês. Isso aqui vocês vão poder ver depois no material de vocês, eu não vou perder tempo aqui. Agora vamos para a segunda matriz, que é essa aqui. Vou pegar um modelo primeiro. Essa matriz a gente chama de dossiê do stakeholder. Esse dossiê, gente, eu vou mostrar um preenchido para vocês depois. Aqui vocês conseguem ver, né? Esse dossiê do stakeholder, ele é, na verdade, peraí, deixa eu pegar o que vocês vão ver, que é esse aqui, que é no PDF, né? Aqui, ó. PDF fica até melhor para vocês verem, eu acho.
Aqui, modo de tela cheia. Pronto, e aí eu vou ampliar, fica melhor, né? Então, esse aqui é a matriz de informações, é o que a gente chama de dossiê da outra parte. Veja, se você está no inventário de partilha e está negociando a partilha de bens, cada um dos herdeiros vai ter que ter um dossiê aqui. Então, quem estiver coordenando a negociação, por exemplo, se você é um negociador ou mediador que foi convidado pela família para fazer um processo pacífico de divisão da herança, de partilha de bens, você vai coletar isso aqui dos 5 herdeiros, se forem 5 herdeiros, por exemplo, a cada um. O nome dele, opa, perdão, gente, o nome, a foto, a idade, a família, né, a naturalidade, descendência, isso aqui vai ser igual a todos nesse caso de partilha, a formação, a profissão, tudo que é importante você saber como mediador e representante da negociação, o advogado, conciliador ali. Síntese, aqui no caso a gente deixou síntese da trajetória política, nesse caso é síntese da trajetória profissional, né? Que pode ser mais ou menos para cada um. A trajetória política, porque a gente lida muito com negociação parlamentar, né? Eu ministro muito cursos de negociação parlamentar há 12 anos aí em escolas de governo. Então a gente usa muito isso aqui. A posição atual da pessoa, né? O que é que ele faz, qual a posição, as principais tribos que ela está envolvida. Ah, tem um herdeiro que é atleta, tem um herdeiro que é skatista, gosta de jogar bola, enfim. Aí você vai pegando as tribos, né? Tem um herdeiro que é maçom, tem um outro que é, sei lá, é de um partido político, é muito engajado politicamente, todas as tribos. Os anseios pessoais aparentes de cada um, né? Isso você vai começar a descobrir. E os aparentes traços de personalidade de cada um, para poder compor o discurso que você vai levar para fazer com que eles entrem em acordo e a partilha seja pacífica, nesse caso específico. Depois disso, você vai pegar informações sobre as características intrínsecas das tribos, de cada stakeholder. Estratégia de. Para quê? Porque se você souber as tribos que cada stakeholder participa, você vai estar em condições de definir uma estratégia de discurso, de convencimento, para fazer com que ele conceda, né, com que ele aceite a sua posição e faça concessões. Então, o discurso é construído a partir da identificação das tribos que a pessoa participa. Coisa interessante isso. Anotem isso, tá? Por que isso? Efeito tribal. A gente vai discutir isso ao longo do curso. Todos nós defendemos as nossas crenças, valores, ou seja, defendemos a nossa identidade, o nosso senso de existência, mas nós também defendemos a identidade daquelas tribos que nós participamos. Então, se eu sou, por exemplo, de uma tribo extrema esquerda, eu vou defender os valores, as crenças, e eu vou defender com unhas e dentes. A gente viu isso no Brasil há uns 2 anos, né? Uns 3, 4, sei lá, quando teve aquela dicotomia lá entre esquerda, extrema direita e extrema esquerda. Então, a gente vai definir ferrenhamente, assim como a gente define a nossa própria identidade. Vocês viram os conflitos que teve aí, até famílias aí se desfazendo. Então, fazendo isso, você vai saber o que é que move aquela pessoa. E aí você vai fazer um discurso a isso. Então, um exemplo, você pega alguém de uma bancada, por exemplo, se eu estou na negociação parlamentar, às vezes a gente está negociando com um senador que é, sei lá, líder lá de uma frente parlamentar e ele é da bancada evangélica. O meu discurso vai ter que ser um discurso que vai se afinar com essa tribo dele evangélica. Essa tribo tem um discurso religioso. Então, por menos religioso que eu sei, por mais ateu que eu seja, eu vou adequar o meu discurso para essa bancada. Então, eu vou sentar com a bancada, com esse senador, eu vou usar expressões, né? Eu vou usar o discurso dele. Pô, eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir chegar a um acordo, né? Eu torço por isso, oro por isso, fazer os movimentos, né, cristãos, de preferência usar símbolos são muito fortes, então você leva um crucifixo bem grande, deixa aparente. Tudo isso vai criar uma conexão com o outro, porque o outro vai olhar, poxa, ele faz parte da minha tribo, ele respeita, mesmo que você não faça. Mas isso é uma técnica, com muito respeito. Ninguém vai fazer isso para manipular o outro. Você vai fazer isso para criar conexão empática. Porque quando você cria conexão empática, o outro senta do teu lado. Aí fica fácil conversar de maneira mais espontânea. Você não vai ter mais aquele problema do dilema da segurança, da sinceridade e da segurança. E aí a negociação vai para frente. Veja, gente, gerir conflitos não é coisa para amador. Precisa saber dessas ferramentas, saber dessas questões para você poder chegar lá e
respeitando o outro. Quer dizer, a partir do momento que você faz um dossiê, você vai conhecer muito o outro. E você vai ter que lidar com isso de maneira muito responsável, né? De maneira muito responsável. Por exemplo, a gente tem um dossiê para cada parlamentar nas negociações que eu medio, que eu ajudo a fazer. A gente não pega o dossiê de um parlamentar e dá para o outro usar contra ele aquelas informações. Jamais, tá? Então tem que ter muita ética. O bom negociador é um modelo de ética, primeira coisa. Então você vai lidar isso com muito critério, muito cuidado, afinar o seu discurso para criar relação empática, mas não para manipular. Há uma sutil diferença entre uma coisa e outra. E por último, né, você vai avaliar o nível de conexão que você tem. Lembra daquela tabela que a gente viu, né? Se a pessoa está engajada ou não? É importante você criar uma conexão com as outras partes para trazer ele para o engajamento. É importante que ele esteja engajado, querendo resolver o problema ou aproveitar algum projeto, alguma oportunidade interessante lá. Então você vai trabalhar e vai identificar. É fácil, né? Vamos pegar o exemplo da partilha de novo, né? Você vai colocar qual o nível de reconhecimento de um irmão com relação ao outro, por exemplo. Né? Os irmãos estão unidos espiritualmente? Existe alguma briga entre irmãos, alguma animosidade, tudo? Então você vai colocando, né? Aqui, em que nível de aproximação emocional os irmãos têm um do outro. Porque isso vai fazer com que você saiba melhorar essa aproximação, você vai ter que provocar uma aproximação emocional maior daqueles que estão sendo os obstáculos na tentativa que você está tendo de chegar a um acordo nessa partilha. E aí você vai adotar estratégias, né? Estratégias que a gente traz aqui no final desse dossiê, que é proximidade geográfica, proximidade emocional e física. Então, aqui você vai estratégias para fortalecimento, por exemplo, né? Você vai ver estratégias, são ideias de você fazer com que aquelas partes que não estão muito próximas, por exemplo, emocionalmente, se aproximem. E aquelas que não estão, que estão próximas, né, geograficamente, você pode, por exemplo, criar, né, um grupo de WhatsApp com 5 irmãos, para aqueles que estão mais distantes se sentirem conectados. Você pode fazer videoconferências, ao invés de fazer reunião presencial favorecendo só os que estão presentes. Enfim, aqui tem uma série de estratégias, você tem que olhar aqui e escolher uma para você. Vamos pegar um exemplo? Fica mais fácil de compreender. Esse é o dossiê, e aqui tem um exemplo preenchido para vocês verem. Olha aqui, ó. Eu vou dar um exemplo, claro, de uma pessoa pública, porque todos os dados pessoais dela são públicos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, desse deputado, né? Enfim, tá aí, idade, casado, enfim, todas as posições, deputado federal, né? Filho, descendência, tipos marcantes, a gente vai ver que ele foi burguês, ele teve um convívio em círculo de alta sociedade baiana, né? O Arthur Maia, vocês conhecem. Ele tem 2 filhos, né? Os pais são católicos fervorosos e a família de políticos, então eu já vi 2 tribos aqui, ó, políticos e católicos, mas a gente vai vendo qual a atuação profissional importante dele, a síntese da trajetória política dele, a posição atual dele, deputado federal, no terceiro mandato, as principais tribos, setor agropecuário, base política na região tal, família, DEM, são as tribos dele. A família é uma grande tribo porque ele é muito voltado para a família, DEM e o centrão raiz. Os anseios aparentes, fazer o certo, ser pragmático, não cometer erros, evitar transgressões, ser admirado. Aparência, como é que a gente descobre isso? Para o político é fácil, porque a gente assiste vários vídeos e vai fazendo leituras não verbais, vai vendo a forma com que ele se manifesta quando ele está inflamado, emocionalmente, enfim, e aí a gente vai levantando isso aqui com muito cuidado, né? E a gente mantém isso aqui as 7 chaves, né? Aparentes traços de personalidades, aqui o que a gente percebe através de leituras não verbais daí, de discursos, análise de discurso. Aqui tem que ter muito investimento, agora isso para vocês. Essa parte aqui leva meses, né? Não é uma semana, 2 semanas, leva 2, 3 meses para você coletar, assistir muitos vídeos com muita calma, né? Tem que ter alguém que seja expert em leitura, não verbal, enfim, de preferência ter um psicólogo na equipe, enfim. E aqui, então, você agora vai fazer aquela segunda parte, lembra? A matriz, ó, considerações sobre as características da tribo. Aí eu pego cada tribo, qual o grau de influência dessa tribo para ele, qual a importância dessa tribo para ele, de 1 a 3, quais as principais características intrínsecas dessa tribo. É uma tribo que se sente abandonada,
né? Ou seja, o governo não dá muita atenção para o setor agropecuário do sertão da Bahia, padecem por perda de safra em decorrência da seca, né? Sentimento de falta. Aqui são dores emocionais que eles têm, que a tribo tem, né? E que ele carrega essas dores consigo, porque ele faz parte dessa tribo. E aí você vai fazendo o seu discurso. Estratégias assertivas de comunicação com membros da tribo. Então você vai comunicar com eles, por exemplo, você vai dizer: olha, o setor de fruticultura lá do setor agropecuário do Sertão da Bahia é muito importante e tem um grande impacto no PIB, com a projeção de 1 bilhão a mais na renda do setor. Você se informou para tudo isso. E aí vai trazendo, e você sabe que isso valoriza eles se sentem abandonados, eles vão, pô, esse cara do governo está aí vindo, né, me valorizando, que legal. E assim vai, né? Ó, abordar questões relativas ao zoneamento agrícola, seguro rural, tudo isso, né? Vamos pegar a família, que é um negócio interessante, ó. Os valores: cumplicidade, costume cristão, confiança mútua, fidelidade incondicional, experiências emocionais compartilhadas, são identidades de família, valorização mútua, né? E aí você vai adotar um discurso cristão, por exemplo. Você decidiu que desses aspectos aqui, você vai adotar um discurso cristão. E nesse discurso você vai invocar, inclusive, questões associadas. Ele aparece muito com os filhos, e você, pô, seus filhos estão bem, seus filhos são tão bonitos. Você vai trazer questões de família, porque você sabe que é uma pessoa ligada à família e vai agradar. E assim vai, né? Enfim. Aqui você vai localizar onde eles estão, né? Como eu já falei, aqui eu não coloquei. E aqui as estratégias, aqui a gente encerra essas matrizes, né? Vamos adiante. Referências estão aqui para você consultar de tudo que a gente tratou hoje aqui. Esse material com esses modelos vão estar lá. Eu peço muita inscrição com relação ao dossiê, porque o dossiê é um modelo que eu criei e eu estou tombando, né, junto ao NPI. Então, usem com muita inscrição fazendo referência à fonte. E muito obrigado. Até a próxima. Espero que tenha sido claro. Se vocês tiverem dúvidas na próxima aula, vocês levam aí as suas dúvidas. Uma ótima noite, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.